Quero te convidar a abrir lá em Isaías, no capítulo 24. Livro do profeta Isaías, capítulo 24, verso 5. Nós vamos fazer uma leitura de duas porções. Uma do capítulo 24, uma do capítulo 25. Está indicado ali, ó. A gente vai no 24 do 5 ao 13 e depois no 25 de 1 a 8. Mas eu vou guiando os irmãos também, tá bom? À medida que encontrarem, fiquem de pé para que a gente faça essa leitura. Isaías 24, versículo 5. O texto diz assim: a terra está contaminada pelos seus habitantes, porque desobedeceram às leis, violaram os estatutos e quebraram a aliança eterna. Por isso a maldição consome a terra, e o seu povo é culpado. Por isso os habitantes da terra são consumidos pelo fogo, a ponto de sobrarem pouquíssimos. O vinho novo acaba e a videira murcha. Todos os que se divertiam gemem. O som festivo dos tamborins foi silenciado. O barulho dos que se alegram cessou. A harpa cheia de júbilo está muda. Já não bebem vinho entoando canções. A bebida fermentada é amarga para os que o bebem. A cidade desolada está em ruínas. A entrada de cada casa está fechada. Nas ruas clamam por vinho. Toda a alegria chegou ao fim. Toda a celebração foi eliminada da terra. A cidade foi deixada em ruínas e a sua porta feita em pedaços. Assim será na terra entre as nações, como quando se sacode uma oliveira ou se busca os restos das uvas após a colheita. Primeiro versículo do capítulo 25. Senhor, Tu és o meu Deus, eu te exaltarei e louvarei o Teu nome, pois com grande perfeição tem feito maravilhas, coisas há muito planejadas, com fidelidade e firmeza. Fizeste da cidade um monte de entulho, da cidade fortificada uma ruína, da cidade dos estrangeiros uma cidade inexistente que jamais será reconstruída. Por isso um povo forte te honrará, a cidade das nações cruéis te temerá. Tem sido refúgio para os pobres, refúgio para o necessitado em sua aflição, abrigo contra a tempestade, sombra contra o calor. Porque o sopro dos cruéis é como tempestade contra um muro e como o calor do deserto. Tu silencias o bramido dos estrangeiros, como diminuiu o calor com a sombra de uma nuvem, assim a canção dos temíveis é emudecida. Nesse monte o Senhor dos Exércitos preparará um farto banquete para todos os povos, um banquete de vinho envelhecido, com carnes suculentas e o melhor vinho. Nesse monte ele destruirá o véu que envolve todos os povos, a cortina que cobre todas as nações. Ele tragará a morte para sempre. O soberano Senhor enxugará as lágrimas de todo o rosto e retirará de toda a terra a zombaria do seu povo. Foi o Senhor quem o disse. Amém. Vamos orar? Senhor Deus, nós te agradecemos pela Tua palavra, pelo privilégio de estarmos reunidos em torno da Escritura e te pedimos, Jesus, conduz os nossos corações nesse momento. Seja o Senhor falando conosco e que, ouvindo a Sua voz, nós possamos realmente viver para Ti. É o que te pedimos, no Teu santo e poderoso nome, Jesus. Amém e amém. Os irmãos podem sentar. O desejo por celebração é parte inata do ser humano. A gente gosta de festejar. Parte de ser gente é celebrar. Pode ser que você não curta grandes festas, muito movimentadas, muito barulhentas, com muita gente. Eu particularmente não gosto muito. Mas sempre tem algum tipo de celebração que a gente gosta. Pode ser com a nossa família, pode ser ali na nossa casa, comendo alguma coisa, jogando algum jogo de tabuleiro, ouvindo uma música bacana que a gente gosta. A gente sempre vai gostar de algum tipo de festa. Isso é tão verdade que todas as culturas e nações espalhadas pelo mundo têm as suas séries de festas típicas, nacionais, regionais. A gente, enquanto brasileiro, tem várias dessas, e num país continental como o Brasil, são muitas e diversas. Se a gente fosse relatar as dezenas, talvez centenas de festas locais que a gente tem durante o ano no Brasil, a gente perderia muito tempo aqui. Mas eu posso citar algumas. Por exemplo, o Festival de Parintins, que tem todo ano, que tem lá a dança do Bumba Meu Boi. A gente tem essa festa. A gente tem festa junina. A gente tem a festa do Peão de Barretos.
A gente tem o Carnaval de Olinda, a gente tem a Semana da Farroupilha lá no sul, a gente tem a procissão do Fogareiro que acontece em Goiás, além de várias outras festas regionais que a gente tem por aí. O povo de Israel tinha sua parcela de festas e celebrações também. Todas as pessoas celebram. Algumas dessas a gente compartilha de maneira meio que mundial, né? Quase todas as pessoas celebraram o Natal na semana passada e quase todas as pessoas no mundo celebrarão daqui a 2 dias o Ano Novo, o Réveillon. A gente vai comemorar essa passagem de um ano para o outro. Essas celebrações, elas vêm e vão e elas servem como um lembrete das boas coisas da vida, um coração ciente de satisfação. Agora, diante da realidade do mundo, eu quero fazer uma pergunta provocativa para que os irmãos pensem nessa manhã. Como humanidade, como seres humanos, a nossa condição é condição de celebração? A celebração é justa para seres humanos? É justo que, por mais que nós desejemos a celebração, o nosso Estado permite que nós festejemos? Essa pergunta é importante, porque ela diz respeito ao jeito como a gente encara a vida e percebe a realidade. Todo mundo quer festejar, mas será que existem razões para celebrar? É um pouco sobre isso que a gente vai conversar nessa manhã. A gente está seguindo a nossa leitura bíblica devocional, né? E a gente está agora no livro do profeta Isaías, né? A gente leu boa parte dos livros históricos. A gente seguiu a sequência histórica do que aconteceu do povo que foi chamado primeiro em Abraão para ser pai de uma grande nação e como isso se desdobrou até Israel chegando na terra prometida, conquistando a terra, se estabelecendo em Canaã, então passando pelos desafios do governo dos juízes, uma época turbulenta, e então o começo de uma nova fase, a fase dos reis. A gente tem primeiro Saul, depois Davi, então Salomão, e aí o reino se divide. É nesse ponto da história que a gente está. Uma nação que era para ser uma única nação, dividida em 2 povos, um reino no norte, um reino no sul. E a gente tem Isaías como um de vários profetas que surgem nesse período do reinado de Israel, no período dos reis de Israel, como uma voz do Senhor no meio de um povo que se encontra totalmente perdido. Isaías profetiza no reino do sul, no reino de Judá. E o propósito do profeta é mostrar para o povo, mais uma vez, o Deus que se importa com a aliança que fez e, portanto, leva até as últimas consequências o que ele disse que faria, ou seja, se o povo descumprir a aliança, então ele será punido. Ao mesmo tempo, um Deus que é misericordioso e gracioso para abençoar o seu povo, se esse povo se manter fiel à sua aliança. E que mesmo diante do pecado, em sequência do povo sucessivo, Deus continua ofertando misericórdia. As promessas que a gente encontra no livro de Isaías são em parte de juízo, são em outra parte de restauração. A gente tem a previsão do cativeiro que vai chegar sobre Judá, como chegou sobre Israel. Essa expectativa de que, em não muito tempo, o povo será levado cativo, tirado da terra que Deus havia prometido, mas que haverá o tempo da restauração. A gente encontra, então, um livro que é muito bonito e talvez o profeta mais citado no Novo Testamento. A gente tem Isaías como esse que prevê o Messias em vários textos clássicos que a gente conhece. E é muito bacana ler esses textos messiânicos de Isaías, porque a gente consegue ver direitinho o retrato de Jesus ali. E não tem nem dúvida, nem discussão. Se você pega o texto de Isaías com honestidade, a gente vê o Messias sendo pintado perfeitamente. Essas profecias, no entanto, elas estão intercaladas com essas profecias de perdição. E nessa sequência de textos anteriores aos que a gente acabou de ler, é isso que a gente vai vendo. A gente tem uma série de oráculos de condenação, primeiro para Judá, depois para todas as nações vizinhas. Então, Isaías profetiza contra Damasco, contra o Egito, contra a Etiópia, contra Tiro, contra mesmo a Babilônia, que na verdade nem tinha surgido ainda. Mas Deus já prevê a queda daquela nação que vai surgir, então derrotar os assírios e levar o povo cativo e então ser derrotado de novo, porque é assim que acontece com as nações.
Elas vêm e vão de acordo com a vontade do rei que continua reinando sobre todas as coisas. Deus, então, comunica através de Isaías todas essas profecias para que o povo saiba que o Senhor continua cuidando de todas as coisas. Agora, quando a gente lida com esses oráculos de condenação, esses oráculos que demonstram a ira de Deus, então a gente precisa entender e colocar o nosso coração no lugar certo para saber o que está acontecendo aqui. Por que esse cenário está sendo pintado? Por que Deus está sendo tão irado? O que houve para chegar aqui? E o que vai acontecer depois? No capítulo 24, a gente tem o ápice desses oráculos de condenação. Aqui, depois de profecias que são para cada nação, Deus fala sobre a sua ira sendo derramada sobre toda a terra. Toda a realidade vai ser coberta pela ira de Deus. E esse é o texto que a gente leu. E eu quero te convidar a voltar lá na sua Bíblia, para que a gente caminhe pelo texto que a gente acabou de ler, percebendo o que o Senhor está ensinando para a gente nesse texto. A primeira ideia, a gente encontra nos versos 5 e 6 do capítulo 24. A gente encontra aí a razão da perdição. Por que a história chegou nesse lugar? Por que Deus está derramando ira sobre toda a terra? Versículo 5 diz assim: a terra está contaminada pelos seus habitantes, porque desobedeceram às leis, violaram os estatutos e quebraram a aliança eterna. Por isso a maldição consome a terra, e o seu povo é culpado. Por isso os habitantes da terra são consumidos pelo fogo, a ponto de sobrarem pouquíssimos. A razão da perdição, desse retrato de uma realidade de gente que está totalmente desconectada de Deus, é a quebra da lei, da aliança com o próprio Deus. Quando a gente pensa em Judá e Israel, a gente está falando dessa aliança que Deus fez com os antepassados do povo e segue fazendo com o povo de Israel, até aquele ponto, ensinando a eles que se eles se mantivessem fiéis, então Deus continuaria os sustentando. Mas em última instância, a gente também está falando daquela primeira quebra, a primeira ruptura, aquela que a gente chama de a queda, o momento onde tudo deu errado. É ali que a maldição chega sobre a terra. É por isso que toda a realidade é encontrada perdida, porque os homens quiseram se afastar da presença de Deus. Essa primeira ruptura, essa primeira quebra justifica todas as mazelas que a gente encontra depois. Os culpados não são outros senão a própria humanidade. São os habitantes da terra que a contaminam, e é por isso que a maldição é tudo que eles encontram. E o resultado disso a gente encontra nesse retrato pintado pelo profeta do fim de toda a celebração. Vamos lá ler os versos 7 a 13, quando ele diz assim: o vinho novo acaba e a videira murcha, todos os que se divertiam gemem, o som festivo dos tamborins foi silenciado, o barulho dos que se alegram cessou, a harpa cheia de júbilo está muda, já não bebem vinho entoando canções, a bebida fermentada é amarga para os que a bebem, a cidade desolada está em ruínas, a entrada de cada casa está fechada, nas ruas clamam por vinho, toda a alegria chegou ao fim, toda a celebração foi eliminada da terra, a cidade foi deixada em ruínas e a sua porta feita em pedaços. Assim será na terra entre as nações, como quando se sacode uma oliveira ou se buscam os restos da uva após a colheita. A gente tem aqui algumas imagens sendo pintadas. A primeira delas é: não tem mais música. Em toda a terra a música acabou. O que a gente encontra no lugar, no entanto, não é silêncio, mas gemido. Os sons continuam povoando a terra, mas não são mais canções de alegria, são simplesmente gritos de sofrimento. Gemido é tudo que há. Essa é a canção que a humanidade escuta. A música acaba e o vinho vai junto. O vinho aqui é uma marca, um símbolo de festa, de alegria, de celebração. Ter vinho é sinal de que há motivos para celebrar. A colheita foi boa, se pôde produzir vinho, então agora a gente pode usá-lo para celebrar. Mas não tem mais vinho, não tem mais música, não tem mais vinho, a cidade está destruída. O que a gente encontra são ruínas. As portas da cidade foram arrancadas.
Não há então nem alegria, nem música, nem vinho, nem segurança, porque não se pode nem mais viver em paz na cidade, porque não tem mais cidade, é só ruína, não há mais onde habitar. Não há nem vinho, nem música, nem segurança, nem fartura, nem produtividade, porque quando se sacode a oliveira, não se cai nada. Depois da colheita, se vai buscar uvas e já não tem mais uva nenhuma, porque já foram todas. Acabou. Nem música, nem vinho, nem festa, nem segurança, nem comida. O resultado é um quadro desolado. O profeta está pintando uma realidade sem nenhuma razão para celebrar. A gente olha para o mundo e é isso que a gente enxerga. Tanto era verdade lá, quanto é verdade hoje. A realidade é que a humanidade caída não tem absolutamente nada. Mas aí, a gente tem uma mudança de quadro. A pintura começa agora a ganhar novos contornos. E esses a gente encontra lá no capítulo 25. Então, vamos voltar lá. Versos de 1 a 3. Senhor, Tu és o meu Deus, eu Te exaltarei e louvarei o Teu nome, pois com grande perfeição tem feito maravilhas, coisas há muito planejadas com fidelidade e firmeza. Fizeste da cidade um monte de entulho, da cidade fortificada uma ruína, da cidade dos estrangeiros uma cidade inexistente, que jamais será reconstruída. Por isso, um povo forte Te honrará, a cidade das nações cruéis Te temerá. Nesse novo quadro, a primeira marca tem música de novo. Como o profeta começa a oração: Senhor, eu Te louvarei. Eu Te louvarei porque o Senhor tem conduzido toda a história. Mesmo a maldade dos homens perdidos é refeita em favor do Deus que planeja as coisas desde os tempos antigos. O profeta então percebe que não há um tipo de surpresa para Deus, mas Deus está conduzindo a história, transformando o mal em bem, transformando maldade em razões para celebrar, porque Ele continua conduzindo as coisas. Então agora a música volta. Um mundo sem música é recheado agora de louvor. Louvor não de um ou outro, mas louvor de um povo. A cidade em ruína, a cidade esmagada é ressignificada. O povo forte olha para a cidade e então honra a Deus com canções, porque sabe que apesar da ruína do mundo, Deus continua conduzindo as coisas. Essa é a primeira pincelada do novo quadro. Então o texto continua. Essas ruínas da cidade, elas já não importam, porque a segurança do povo mudou de foco. Não é mais a fortificação, mas o próprio Deus. Versos 4 e 5, vamos lê-los. Tem sido refúgio para os pobres, refúgio para o necessitado na sua aflição, abrigo contra a tempestade e sombra contra o calor. Porque o sopro dos cruéis é como tempestade contra um muro e como o calor do deserto. Tu silencias o bramido dos estrangeiros, como diminuiu o calor com a sombra de uma nuvem. Assim a canção dos temíveis é emudecida. A música dos gemidos, a sinfonia do sofrimento é calada, porque Deus restaura a segurança do povo, não numa nova cidade, mas nele mesmo. Deus é a segurança do seu povo. As ruínas não importam, porque a nuvem do Senhor os protege do calor. O Senhor é refúgio e abrigo para os pobres e para os necessitados. No tempo da aflição, Ele surge como a solução para todas as questões dos sofrimentos. Agora, tem música de novo. Não tem mais som de gemido, mas som de louvor. As ruínas pouco importam, porque Deus é a própria segurança do povo. Então, o que falta? Falta solucionar o problema da escassez e do vinho. Bom, Deus faz alguma coisa quanto a isso. Vamos ler os versos 6 a 8. Nesse monte, o Senhor dos Exércitos preparará um farto banquete para todos os povos, um banquete de vinho envelhecido, com carnes suculentas e o melhor vinho.
Nesse monte ele destruirá o véu que envolve todos os povos, a cortina que cobre todas as nações. Ele tragará a morte para sempre. O soberano Senhor enxugará as lágrimas de todo o rosto e retirará de toda a terra a zombaria do seu povo. Foi o Senhor quem o disse. Foi o Senhor quem o disse. Por último, há vinho de novo, fartura de novo, não só de uva, mas de carne suculenta, vinho envelhecido, vinho bom para celebrar, uma refeição preparada pelo próprio Deus. A morte, ela é tragada por Deus, ela simplesmente deixa de existir. As lágrimas são enxugadas. A realidade do novo quadro, ela é melhor do que a realidade que existia antes da ruptura do homem com Deus. A coisa é muito superior, a coisa é muito melhor. Deus conduziu a humanidade para um lugar onde não só eles têm restauração daquilo que eles experimentaram um dia, mas ainda mais do que isso. Motivos para celebrar, razões para celebrar. E aí, pontuando essas coisas todas do texto, eu quero partir para o momento que eu sempre digo que é o mais importante, que eu julgo que é o mais importante mesmo. É dizer como é que isso tem a ver com a minha e com a sua vida. O que a gente pode aprender com esse texto. A primeira coisa é, nós temos razões para celebrar. O quadro pintado pelo profeta tem dois personagens, ou melhor, dois tipos de personagens. De um lado, os perdidos, aqueles que se encontram em perdição. Perdido nesse sentido, aqueles que se encontram em perdição. Do outro lado, os celebrantes, ou seja, aqueles que se encontram em celebração. Para uns, não existe razão para celebrar. Toda celebração é necessariamente vazia, porque a condição de perdição impede a festa. Do outro lado, no lado dos celebrantes, tudo é razão de celebrar. Mesmo as ruínas se transformam em cantos de alegria, porque o motivo da festa deles é o próprio Deus e não qualquer outra coisa. A verdadeira arena da celebração, portanto, não é a vida, as circunstâncias, as nossas casas, os nossos trabalhos ou aquela ceia bonita que a gente monta. A verdadeira arena da celebração é o nosso coração. É lá onde a verdadeira festa deve acontecer. É por isso que a pergunta sobre a validade de celebrar, ela é importante. Porque todo mundo faz festa, mas nem todo mundo tem razão para celebrar. A verdade dura que o Evangelho ensina para a gente é essa. Eu costumo comentar isso, talvez eu já tenha falado isso no encontro dos jovens, eu não tenho certeza. Mas eu tenho uma dificuldade gigante de ver pessoas que não são cristãs felizes. Sabe qual é a minha dificuldade? É que é loucura. É loucura. É a felicidade do ímpio, é insanidade. Porque ele não entendeu a história toda. Ele não entendeu a história toda. Então ele ganha um emprego novo e ele pensa que isso é a melhor coisa que pode acontecer. Ele compra o carro do ano e isso é motivo de festa. Uma criança nasce numa casa dos perdidos e todo mundo celebra. É lógico que essas coisas são boas, mas na perspectiva eterna, isso tudo é transitório, temporário. É festejar aquilo que acabará amanhã, porque não se entendeu qual é a verdadeira razão da festa. O poeta diz assim: mas chega o fim do ano, é tudo igual. Eu acho que vocês acham que eu sou débil mental. São mais de 300 dias debaixo da opressão, medo da guerra, da bala perdida, medo da solidão. Eu vejo shoppings lotados, ruas lotadas e avenidas decoradas por corações vazios. Essa é a realidade que a gente encontra aí fora. Muita beleza, muita festa, muita farra. Arenas de celebração totalmente vazias. Os brindes de ano novo não têm nenhum significado. As metas estabelecidas não vão para absolutamente nenhum lugar.
As ondinhas puladas não resolvem coisa alguma. Os champanhes estourados têm som de tiro ao coração, porque é tudo em vão. É tudo em vão. O que fica então é: por que eu e você temos razões para celebrar? Porque a nossa realidade foi transformada por um Deus que pinta o quadro da história na direção da sua própria vontade. A segunda aplicação, que complementa isso que eu estou dizendo, é: celebramos porque temos um banquete hoje e um banquete amanhã. A perspectiva da profecia de Isaías, ela alcança vários níveis. Se você está lendo lá o nosso comentário bíblico, você vai ver uma expressão lá que o reverendo Silas usou: transtemporal. A aplicação das profecias são, e muitas vezes, transtemporais. O que isso significa? Essa aplicação acontece numa primeira instância, quando Isaías profetiza a restauração do povo do cativeiro babilônico. É o primeiro cumprimento dessa profecia. Essa profecia, no entanto, ela vai ser plenamente cumprida na redenção de Cristo Jesus. De maneira parcial, quando Cristo morre, ressuscita e nos traz nova vida. De maneira plena, na segunda vinda do Filho de Deus, quando nós experimentamos a celebração última e final, as bodas do Cordeiro, o banquete definitivo. No entanto, a realidade é que hoje nós já recebemos o benefício de festejar, porque Deus nos tem ofertado um banquete de fartura: vinho envelhecido, carne suculenta. Isso não significa que a vida é um mar de rosas. Não é. Ou aquela expressão ainda mais moderna: a vida não é um morango. Não é mesmo. A vida é difícil pra caramba, muita coisa, mas o banquete está posto na nossa frente. Não é que a gente vai arrumar a mesa, não é que a gente vai correr atrás do alimento, não é que a gente vai ter que prover aquilo que nos vai sustentar. Não, é Deus ofertando um farto banquete para mim e para você. Se esse banquete fosse para hoje, o que seria de nós? É isso que Paulo disse lá aos Coríntios. Se a nossa esperança fosse para essa vida, então nós seríamos os mais infelizes dos homens. Mas a nossa esperança é para a vida que virá também. É a expectativa do último banquete, o banquete definitivo, o momento onde a morte é tragada, onde não há mais choro nem tristeza, o véu das nações é rompidas, os perdidos já não estão mais em cena, porque Deus alcançou todos os seus. Então somos só celebrantes, comemorando a vitória do Cordeiro, as bodas do Filho de Deus. Essa é a nossa esperança, essa é a nossa expectativa. É por isso que a nossa celebração tem razão de ser, porque a gente não está comemorando uma ceia passageira, mas uma ceia eterna, uma nova realidade, a abertura do reino de Deus para mim e para você. Esse é o banquete que Cristo preparou. Em último lugar, a última aplicação que eu queria fazer é que nós somos chamados a viver em serviço desse grande anfitrião. É Deus quem prepara o banquete. É Ele quem faz. O sustento vem dele, a certeza de salvação vem dele. É Ele que cuida de todos os aspectos da nossa existência. Mas Ele nos chama a uma vida de serviço e comprometimento com a obra do reino de Deus. Isso significa que, de um lado, a gente é chamado a servir aos nossos irmãos em Cristo, trabalhar com afinco na nossa igreja, se comprometer a abençoar uns aos outros, cuidar uns dos outros, orar uns pelos outros. Isso também significa que nós somos chamados a ir lá para fora, para o reino dos perdidos, falar para eles sobre esse banquete preparado de graça pelo Deus Criador de todas as coisas. O problema é que muitas vezes eu e você chegamos até a mesa porque Cristo nos conduz, sentamos, pegamos a nossa coxa de peru, bem bonita, bem dourada, a gente vai dentro, bebe o vinho envelhecido, está uma delícia, e a gente fica ali, porque está muito bom, velho. Está muito bom. Mas não é esse o chamado que a gente recebeu. O nosso chamado é para atrair aqueles que ainda não conheceram a verdadeira razão para celebrar. Se não, meus irmãos, ano após ano, a gente vem aqui e se alegra junto, comemora o Cristo que se fez bebezinho, viveu, morreu e ressurgiu no nosso lugar, celebra mais uma virada de ano, recheada da certeza de que é Deus conduzindo as nossas vidas.
E as pessoas lá fora continuam não conhecendo nada dessa história. E a responsabilidade é minha e sua. Minha e sua. Não vai ser no estalar de dedos. Deus não quis assim. Ele poderia, ele não quis assim. Deus escolheu a igreja como canal de pregação do Evangelho. É por isso que a responsabilidade é nossa. A pregação, a exposição da verdade de que existem razões válidas para celebrar. No entanto, todas elas só são encontradas em Cristo Jesus. Se nós não formos esses porta-vozes, se nós não comunicarmos a verdadeira razão para celebrar, então os perdidos não a conhecerão. E é para isso que nós estamos sendo chamados. A pergunta que iniciou o nosso papo aqui é: na nossa condição enquanto humanidade, temos razões para celebrar? A resposta é não. Não. Enquanto humanidade caída, não há razão para celebrar. Mas a minha e a sua condição é outra. Nós fomos feitos filhos de Deus. Nós fomos feitos filhos de Deus. A razão da nossa maldição era a separação. Nós estávamos desconectados de Deus. O mundo era um mundo de perdição. Sem música, sem vinho, sem segurança, sem nada. Mas então, uma coisa maravilhosa acontece. Os muros de contenção desse mundo mal são rompidos, porque o próprio Deus entra na história. Cristo invade o mundo dos perdidos, pula pela janela, porque os homens não queriam receber. Mas aquele que é a verdadeira luz veio ao mundo, quer queira, quer não. Então ilumina toda a realidade. E agora faz de mim e de você filhos de Deus. Na nossa condição de filhos de Deus, nós temos muitas razões para celebrar. Muitas razões para celebrar. A gente passa essa virada de ano não como gente que celebra de maneira vazia, mas gente que tem o coração cheio de alegria, canta ao Deus que sustenta a nossa existência, traz música de novo ao mundo, traz sabor de novo à realidade. O que nós celebramos é o Cristo encarnado, morto e ressurreto, todos os dias da nossa existência. Todos os dias da nossa existência. Se ao acordar, nosso coração se esquecer disso, então a gente vai viver como os perdidos, vivendo uma vida sem significado nenhum. Mas quando a arena da celebração lembra da razão da festa, então nossos cálices são levantados e um brinde é feito ao bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou em Cristo Jesus com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Essa é a realidade que a gente experimenta. É por isso que festejamos. Eu encontrei esse texto de Isaías enquanto estava preparando esse sermão. E, na verdade, escolher o texto dessa manhã foi difícil até. E eu fiquei olhando esses textos e falando com o Christian: Christian, me dá mais um tempinho, eu já vou te mandar o texto para a gente colocar lá no boletim. Me dá mais um tempinho. E olhando esses textos todos e pensando: o que será que o Senhor quer falar com a gente? E a verdade é que, de maneira muito natural, esse texto surgiu nessa semana, nessa sequência de leitura bíblica, sem precisar forçar a barra, sem precisar colocar alguma coisa goela abaixo da escritura, mas o próprio Deus lembrando a mim e a você. Chega o fim do ano e não precisa ser tudo a mesma coisa. A gente tem agora a chance de viver de maneira diferente. Cristo é aquele que recheia os nossos corações de toda alegria, de toda verdadeira celebração. Amém? Vamos orar? Senhor Jesus, nós queremos te agradecer, porque no meio de um mundo mau, Senhor, no meio de uma realidade de completa perdição, de tristeza sem fim, tudo muda quando o Senhor chega ao mundo, Jesus. Seu nascimento é o começo de uma transformação permanente na realidade. Não existe maior milagre do que o Filho de Deus feito homem para morrer no lugar dos pecadores.
Nós te agradecemos porque a sua vida, morte e ressurreição são a razão da nossa esperança e celebração. Nós queremos erguer os nossos cálices, celebrando ao Deus que tem cuidado de nós, que tem recheado a nossa vida de todo sustento, todo amparo, todo abrigo, toda segurança. Senhor, não deixe que nós vivemos uma existência que seja como a dos perdidos, que é vazia de significado, que não encontra as verdadeiras razões para ser feliz, mas que o nosso coração se lembre dia a dia que tudo que temos para celebrar é o seu próprio nome, Jesus, e é isso que nós queremos fazer. Que a nossa vida seja diante do banquete que nos é ofertado hoje e na perspectiva do banquete que virá, esperançosos, caminhando na direção do dia em que a morte será tragada, em que não haverá mais sofrimento, nem tristeza, nem dor, nem gemido, mas louvor por toda a eternidade, Senhor. Nos ajuda a nos mantermos firmes até lá, firmos nossos passos, nos faz agentes de transformação no mundo, propagadores do grande banquete, pregadores das boas novas de salvação, para que então os perdidos te encontrem e se tornem celebrantes como nós. Que nós possamos olhar para o ano 2025 com uma esperança que é somente por causa da sua obra, Jesus. Esperança de um ano melhor, de uma vida mais santa e dedicada a Ti, de realizações e vitórias de acordo com a Tua vontade, de uma igreja que é mais vibrante, mais empenhada, mais amorosa, mais cuidadosa. E nós já temos sido isso tudo pela Sua graça, mas podemos ser muito mais. Nos ajuda a olhar para o futuro e encontrar não tristeza, mas alegria, porque ela vem sempre de Ti. Preenche a nossa vida, Senhor, com a Tua presença, e que diante de Ti nós vivamos de maneira que seja transformada e transformadora. Que nós pedimos no Teu santo e poderoso nome, Jesus. Amém. Amém.